Mais uma das viagens na maionese. Que carambas, que diabos é um anjo? Cômico usar anjo e diabo na mesma frase, mas tudo bem. Seguindo a Bíblia, certo? Você olha pro céu, tem nuvens lindas. Passou das nuvens, lá tá os anjos. Em algum lugar. Diz que é um céu além dos céus. Então é a questão geográfica. Quando a gente olha pro manual de D&D, aí a coisa fica um pouco mais sofisticada. Abaixo da terra tem o inferno e o abismo. E em uma outra dimensão, chamada Faéria, no mundo das fadas, existem os anjos. Bem fofinho. Mas a gente pode ir além. Quando a gente vai no conceito kardecista, os anjos são os espíritos puros. Ou seja, é um tipo de espírito que evoluiu, né? Encarnou, desencarnou, até que um belo momento não precisava mais encarnar. Aí encarnou mais umas 2, 3 vezes, salvou ali umas 3 ou 4 populações, né? Orientou ali umas 3 milhões de pessoas para o bem e para a evolução. E eventualmente ganha evolução dentro de si, né? O que se chama de benemérito. Enfim, resumo, em algum momento vai encarnar num corpo em que se lembra de todas as encarnações passadas, o que eu acho que é muito louco, imagina, deve ser muito show de bola. Beleza. Uma coisa. Duas coisas, na verdade, que agora acabou de passar aqui pela minha cabeça. A primeira, como isso pode ser plausível? Porque dar asas à imaginação é maravilhoso, que é o que eu vou fazer nesse vídeo. A segunda coisa é, digamos, justamente como comprovar, ou já que não tem como comprovar, como tornar isso plausível na nossa realidade. Como provar ser provável. Como dar asas à imaginação, certo? Vamos falar de evolução. Um tigre tem um território de aproximadamente 33 metros quadrados, 33, mais ou menos 3 quilômetros. Não lembro exatamente agora, sei que é uma coisa ridícula, tipo uns 33 quilômetros, é gigantesco. Mas enfim, é o território do tigre. É um círculo, só que ele não só circula, ele anda pelo meio. Então acaba ficando uma coisa meio, né, tipo veias saltando, sabe? Não é uma coisa organizadinha. É porque o território tem pedra, montanha, enfim, árvore. E ele cuida daquele território. Uma vez que um tigre vizinho tenta invadir, o tigre vizinho nem tenta invadir, tem respeito. Ele chega, tem marcação de território, ele se afasta. A questão é que o tigre ele é acostumado com aquilo. Se você colocar ele numa gaiola, ele fica deprimido. O tubarão, ele já vai um pouco além. O tubarão é um animal que viaja o mundo inteiro. Se tu colocar o tubarão numa gaiola, ele morre depressivo. O que eu tô querendo chegar? O ser humano, ele é mais adaptativo. Um outro exemplo, o cavalo. O cavalo também, ele corre por várias distâncias, né? Distâncias e distâncias. Se você pegar um cavalo e colocar num cocheiro e deixar ele trancado, tadinho, ele sim fica deprimido, ele fica triste, só que ele não morre. E detalhe, ele fica forte. Mesmo sem se exercitar, ele não perde elasticidade nem flexibilidade. Assim que tu soltar e limpar os cascos, ele sai correndo normal. Então fica aquela coisa, qual que é realmente mais evoluído? O que se adapta a qualquer situação? Ou o que é mega dominador, mas só pode viver como dominador? Coisa. Se a gente for falar de uma lesma, uma bactéria, uma minhoca, num canteirinho ali, ela tá bem feliz, satisfeita, e é um campo imenso. É um campo imenso. Pensa, a minhoca é desse tamanho, o canteiro é tipo 1 metro. A minhoca pode ter uma vida longa e feliz, fato. Idiota quem discordar. E é o exemplo da mesa. A mesa está bagunçada, mas tudo bem. Uma formiga, assim como o tigre ou o tubarão, entre o tigre e o tubarão, né, tem uma formiga mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Um formigueiro pode chegar mais ou menos 1 metro para baixo da terra. Ou seja, para a formiga é um território gigantesco. E veja bem, essa mesa seria pequeno comparado à sua casinha, certo? Mas vamos imaginar o seguinte, se eu quiser esmagar ela aqui, eu faço brincando. Aqui eu temos um copo, outro copo, que para ela seria, nossa, uma construção gigantesca. E se eu quiser ir
desse lado para a mesa para esse, eu vou com muita facilidade, certo? Eu posso mexer coisas pequenas, eu não preciso mexer só as coisas grandes, eu posso mexer coisas pequenas, posso mexer na própria formiga, deixa eu ver cadê ela. Tá aqui bem bonitinha. Ou eu posso mexer a própria mesa inteira. Isso por uma simples questão de tamanho. Estamos a exemplificação do que mais ou menos é o anjo, certo? O animal, primeiro ele é um peixe, primeiro ele é uma célula, uma alga, algum bichinho muito simples na natureza. Esse bichinho faz sexo. E é uma coisa muito engraçada, o primeiro sexo da história não era por reprodução. As primeiras bactérias elas faziam sexo para conversar. Uma passava material genético para outra e nessa troca ambas mudavam. É bem curioso pensar isso. Mas enfim, à medida que a vida foi evoluindo, foi mudando, foi um animal interferindo no outro, um caçando o outro, um compartilhando com o outro, chega-se num ponto em que cria-se um sistema. E esse sistema ele não é dado pelos circuitos ou pelo que um altera no outro. Isso também acontece. Mas é mais dado pelo, como se diz, pela quantidade de fatores. É mais como se fosse um concerto musical de reverberação. Um instrumento não necessariamente precisa tocar para o outro tocar. Só que são necessários dezenas de violinos para fazer aquele som gostoso, sabe? Enfim, indo dessa premissa, o animal evolui. Primeiro, bélico, casca troglodita tosco. Vamos chamar de tosco, certo? Primeiro, grosseiro. Simplesmente o réptil tem que ter casca para aguentar terra, né? Geralmente rasteja. Quando começa a criar um pouquinho de agilidade, levantar das patas, aí já é ave, já é mamífero. Ou seja, começa a se trocar o preceito de truculência, de grosseiro, por um pouco de articulação. Por exemplo, a serpente é um animal extremamente articulado. Né? Coluna vertebral é a fusão. Indo dessa premissa, o animal vai ficando cada vez mais articulado até chegar no mamífero, ou no elefante. Não, o melhor exemplo de mamífero. Porque se demonstra pela complexidade hormonal, capacidade emocional. E capacidade emocional dentro da sobrevivência, ela serve para cuidar de grupo. Então voltamos àquela coisa de Cristo, um ama o outro. Ou seja, não é mais aquela realidade do mar em que o animal ele é rico pela quantidade de outros animais. E aquilo dê para ele alegria, tipo visão de... O animal não tem visão, não tem raciocínio, não tem nada. Ele tem instinto. Só que o ambiente ser colorido interfere na sua biologia, ele fica bem. Se tu trancar o bichinho no aquário, ele não tem tanta interferência. Então, às vezes, ele pode até ser mais protegido, mas é lógico que ele não fica um animal tão rico em informação. No caso do bichinho no mar, é uma informação inconsciente, ele não aprecia. No caso de um mamífero, ele já aprecia. Tanto para o ser humano. O animal evolui do mamífero que tem capacidade de sentir para algo ainda mais articulado, ainda mais sucinto, ainda mais leve. Que é a capacidade de raciocinar. Aí no grosseiro a gente tem capacidade de tecnológica. Um pouquinho mais sutil a gente tem capacidade de entendimento e serventia. Então, por exemplo, plantas bem misturadas servem para uma coisa, né? Como eu falei tecnológico, a gente tem no começo metal, tecnologias simples. Só que veja bem, no conceito de evolução, evolução do corpo, a tecnologia ela é grosseira. Ela é só um meio para um fim. Não dita a minha sabedoria ou quão eu sou capaz a partir de mim. Agora, fato, alguém jogado num lugar e ser capaz de construir algo, tipo uma casa, é diferente. Tu jogar alguém no lugar e a pessoa morrer de fome. Aí se imagina se esse processo de evolução não para. Digamos, tem uma espécie acima do ser humano. Entre força, velocidade, resistência, agilidade, aí vamos para aspectos emocionais, capacidade de sentir. Aí vamos para aspectos intelectuais, capacidade de mover e criar. Aí a gente vai para capacidades de administração de grupo. Tipo, ser líder, ser megalomaníaco, ser dono de um exército. Aí a gente vai um pouco além. A minúcia de cada um, não é mais cuidado de grupo. Eu quero que cada um do meu grupo seja tão top quanto eu. Aí a gente já sai do termo aluno, querer ser mais alto, e vai para o professor, querer ensinar o outro a ser mais alto. E a coisa continua crescendo. Deixa de ser só grande e macro e começa a ser minucioso de novo. Cada um pequenino tem que ser bem cuidado, bem educado, bem criado, bem treinado,
e livre. Ou seja, com diretrizes de educação e respeito do meio para poder sair, aprontar, fazer o que quiser. Explorar o desconhecido, explorar o que não se sabe. E continuamos evoluindo e volto às aptidões físicas. Além de alto, ereto, já não se arrasta mais, né, consegue voar por tecnologias, a gente começa a ir além. Começa aquela ideia de sexto sentido, né? Não precisa mais de 5 sentidos. A gente já tem a capacidade de imaginar, o que já é por si só muito mais útil do que tato ou olfato. Ainda preserva tato ou olfato, que podem ser treinados. Exemplo, braille. A gente acaba treinando. Um outro exemplo, degustação de vinhos. A gente acaba treinando paladar e olfato. Isso gera sinestesias. Ou seja, a gente acaba tendo 3 sensos. Intelectual, imaginar. Mecânica básica, que eu falei, mecânica é grosseira. Depois a gente vai um pouco além, mecânica emocional. Entra numa coisa ambígua, porque às vezes é um pouco manipulador, mas quando não interesseiro, quando realmente o interesse é ajudar o outro no aspecto de cura. Tipo, entender o outro, entender profundidade, a gente já entra num aspecto analítico. E terceiro, aspecto sinestético. Aquela coisa, que som parece com que essência, e aí a gente vai para uma tecnologia não grosseira. Ou seja, a tecnologia magnética. Eu não estou falando só de prego e martelo, pegar e fazer uma máquina de imã que mova coisas. Me refiro à pessoa de si mesma. Ou a espécie. Vamos lembrar que a gente está falando de uma espécie acima do ser humano, tá? Até agora eu falei só do que o ser humano fez. Mas imagina que, que essa espécie acima começa a desenvolver de si mesmo não só a telepatia em si, mas das mãos um tipo de energia, dos cotovelos outro tipo de energia mais grosseira, e da mente um outro tipo de energia. Não só todo o corpo é necessário, mas um pouco além de todo o corpo. O aspecto perceptivo fica muito maior. Aí a gente entra voltando para o ser humano aquele aspecto de mediunidade. O ser humano, ele consegue coisas que já foi feito, certo? Psicografar, falar com espíritos, isso é mais ou menos. Projeção astral, a gente já volta para o animal. Aquela coisa de você sair do corpo e ficar brincando, atravessar a parede, ver o vizinho, voltar pro corpo, né? Viajar entre dimensões. Clarividência, né? Aquela coisa, eu não preciso projetar meu corpo inteiro. Eu posso, tipo o Tessengan do Naruto. Eu consigo só acessar a imagem do que tem atrás da parede. Eu não preciso nem de visão de raio-x. Eu consigo pôr a visão ou canalizar para o meu olho, acessar tipo via rádio, a visão do que tem ali na frente. A gente chega nesse conceito biológico, fica uma coisa mais doida. Porque pensa, isso praticamente anula os outros sentidos. Não é necessário mais tato, visão, audição. Eu posso sentir o tato simplesmente por olhar sem precisar tocar com a pele. Ou seja, quando a gente vai pensando na evolução de um ser muito mais alto que o ser humano, a gente vai chegando em a diferença entre a formiguinha em cima da mesa e o adulto que consegue olhar para a formiga, mover coisas ao redor da formiga e consegue ir de um cômodo para outro. Sendo que para a formiga, uau, andar de um copo para o outro é muito. Nossa formiguinha foi embora, graças a Deus, né? Espero que ela esteja bem saudável, bem cuidada, bem nutrida. Mas enfim, nós somos a formiguinha. Essa é a moral da história. E o tal anjo não necessariamente é um gigante, mas talvez seja do mesmo tamanho da formiga, simplesmente muito alto. E assim como o tigre, a diferença entre a criança da creche para a escola, da escola para a creche e o empresário que tem que rodar a cidade o dia inteiro de carro, a gente acaba entrando naquela questão. O que seria ser acostumado a mudar de país uma vez por dia ou uma vez por hora? Tá, por hora não tem como. Mas uma vez por dia, também não tem como. Uma vez por semana. Todo dia eu fico viajando entre todo dia. Todos os meses eu fico viajando de São Paulo para Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para Sergipe. Só que todo final de ano eu levo minha família para Europa. Isso aqui é uma instância território. Tu não é propriamente territorialista, mas você, né, tem que viajar. O teu cérebro é acostumado a uma grande instância, a grande distância. Imagina quando se chega ao ponto. Aqui achei as nossas visitantes. Ela trouxe uma amiga. Peraí que o zoom tá. Até aqui, ó. Não tá muito bugado. Até aí, ó, das formiguinhas. Imagina chegar ao ponto de, digamos, atravessar a parede. Ou até, vamos ir um pouco além. Imagina que você tá
chega num tipo de evolução em que você é um tímpano. Né? O tímpano do ouvido ele ouve tudo. Só que o morcego ele enxerga por esse tímpano. Ou seja, o morcego tem visão tridimensional. Se algo bater atrás, ele consegue ouvir. Outra coisa, o morcego ele tem capacidade de ouvir o teu coração batendo e saber aonde está teu coração. Ou seja, ele tem uma pseudovisão de raio-x. Ele consegue ver, digamos assim, no cérebro dele ele tem a visão tridimensional do que é o dentro do seu corpo. Quando a gente entra no conceito de um golfinho, o golfinho vai além do morcego. O golfinho ele também enxerga por ecolocalização, só que ele também consegue falar um holograma de som. O golfinho já é praticamente um pseudo-anjo, já está mais evoluído que a gente. Voltamos à estrela. Imagina que você tem esse poder de tímpano, você olha para uma pessoa, você consegue ver dentro dela. Só que a gente vai um pouco além. A questão olfativa também pode ser usada, ao invés de eu pegar moléculas do ar, que é uma coisa grosseira, eu posso ser mais sutil, magnético, e ser uma criatura que consegue ouvir o tilintar do sistema hormonal de uma pessoa. Eu consigo ouvir que tipo de sentimento você tem pelo barulho que os seus hormônios fazem. Logo perto de você eu sei o que você está sentindo. Pode ir além. Nessa história de distância e grandes instâncias, daria para mim mais ou menos mapear a média das suas sinapses. Daria para mim saber mais ou menos o que teu cérebro está visualizando. Volta, por exemplo, da estrela. Imagina que você está numa piscina gigantesca de plasma, certo? Uma estrela, nadando, cantando, sentindo as coisas, né? Para quem não sabe, a estrela ela é um órgão de transmutação. Ela faz um processinho ali, ela transforma algo em algo. E você dentro da estrela faz o mesmo. Você é um ser vivo, você tem que transformar algo em algo. Mas a princípio a estrela é um grande tímpano. Aí a estrela brilha, ecoa sua música, bate nos planetas, volta para si mesma. Quando volta esse eco, a estrela pode não ter sistema neural, embora tecnicamente tenha espírito. Mas você dentro da estrela tem. E tudo aquilo que a estrela brilha, bate e volta, você consegue ouvir. E lá de dentro da estrela, você olha para um planeta lá, que para você é tipo 2 passos, é de um cômodo para outro. E aí você olha lá, ali, em cima da mesa, né, que é aquele planetinho. Olha aqueles 2 idiotinhos brigando por um pedaço de carne. São umas formigas, né? Essas histórias, né? Tipo. As histórias, né? O anjo, vamos dizer assim, tá lá na estrela nadando, de boa, na nice, bem tranquilo. E ele olha lá para aquele mísero planetinha, tá em cima da mesa, né? E ele percebe que. Ah, eles estão, né? Eles têm que evoluir. Um dia eles vão ser que nem a gente já foi que nem eles. Mas tudo bem. Aí eles olham assim, tá, mas pera, eles estão brigando 2 homens por uma guria. Tudo bem, só que o cara tá batendo na guria pra ela não ficar com o cara e tá batendo no cara pra não ficar com a guria. Ficou um negócio meio imbecil, sabe? Eles estão mais se matando do que se ajudando. Aí eles olham assim, tá, mas eles já não tem capacidade de intelecto pra fazer? Tem. Então eles olham, não, na verdade passou, ele já tinha um tempo atrás, só que parece que eles têm um alto costume de achar bonito ficar chacotando um outro, né? Perda de tempo na prática, né? Eles olham assim, tudo tecnológico, tudo causa e efeito, tipo, realmente eles são muito antipráticos. Na minha opinião, se um anjo olhasse pra gente, ele ia ficar decepcionado. E eu provavelmente olho e provavelmente acho, fica decepcionado. Porque o ser humano é um animal extremamente evoluído. Como espécie a gente é maravilhoso, mas como cultura a gente é uma bosta. Tá, galera, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar mais ou menos como é plausível o conceito de anjo. E vou explicar um pouco melhor o que são beneméritos e subsídios. Minha versão de Karma e Dharma. É isso aí, falou, tchau.